Olá, arianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Áries. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Áries. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Áries, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Áries? E vamos lá! Ai, gente, essa carta é a coisa mais linda. Uau! Gente, é assim, quando tem que ser, e não tem jeito, entende? Então, assim, eu já vou começar exatamente com essa energia. Bom, já tinha, né, essa espada em punhos, e aqui essa espada me trazendo essa força, essa presença divina. Então, quando é para ser, quando certas coisas realmente têm que estar no nosso caminho, na nossa jornada, aquilo que eu sempre falo para vocês, né? E tudo aquilo que é seu sempre encontra uma forma de chegar até você. Então aqui é muito dessa frequência, né? Você já sabe o que é seu. Então é simplesmente fluir, é simplesmente deixar, né, que a coisa toda chegue até você. É uma certeza. E isso tem muito a ver, gente. Como assim, Anne? Tem muito a ver com uma conduta de vida, sabe? Aqui na vossa leitura tem uma energia de vitória, tem uma energia dourada, aquilo que eu sempre falo para vocês lá no final das leituras, que eu sempre falei isso, né, desde a abertura do canal, e vou continuar fazendo até, né, até quando Deus quiser que eu continue com essa missão. Mas tem essa frequência da luz crística de ouro, tem essa frequência de vitória, de sucesso para vocês, de realização, de reconhecimento, tem. Mas tudo isso só chega até você porque é para ser seu. E sempre que a gente vem numa conduta, que a gente vem numa retilínea de vida mediante equilíbrio, verdade, honestidade, classe, lembrando que essa classe desse arquétipo que vem representado aqui, bem no topo da vossa leitura, não é só sobre a classe na presença, mas é sobre uma classe, uma elegância na maneira de ser, nos valores nobres do ser. Né? As vossas leituras, elas têm vindo realmente com uma frequência muito profunda, muito elevada, de transformações internas muito grandes e de cada vez mais, gente, essa conexão com a verdade de quem você é, cada vez mais buscando pelo equilíbrio, buscando pela harmonia e na certeza verdadeira de que aquilo que realmente é seu vai chegar até você. Então, esse barquinho que está aqui, ele traz essa sensação, né, para mim, de que realmente está chegando.
as mudanças positivas, o eco, o retorno, num ano que vem falando sobre uma frequência 9, que é um ano de colheita, é um ano de pontos culminantes, ou seja, de pontos pacíficos, no qual é um divisor de águas aqui, né? Então, assim, um divisor de ares aqui, né? A gente está no campo da mente, das ideias, então, um divisor de águas também, né? Mas aqui, mais fortemente, um divisor de ares. E o que que me traz isso, né? Um clima novo, uma vibração positiva, bons ares para vocês, boas novas chegando para vocês, a vitória tão esperada, a conquista tão esperada, aquilo que você já veio há algum tempo delineando através dos seus pensamentos e, consequentemente, através da sua conduta, aquilo que eu sempre falo para vocês, que a nossa vida, fazendo aí o uso com toda a licença e respeito à nossa querida Cora Coralina, quando ela falava que a nossa vida era uma grande colcha de retalhos, é uma grande colcha de retalhos, né? Então, cada escolha muito bem pensada, muito bem deliberada, muito bem analisada, ela leva ao sucesso. Então é o passo, é o caminho e essa elegância, né, do ser que reflete na sua alma, que reflete na sua existência, chega até você. Tá bom, meus queridos? Que leitura linda, que leitura forte, que leitura profunda, exatamente vibrando na vossa energia, né, que traz essa intensidade, que traz toda essa profundidade. Que delícia de leitura! E vamos lá mergulhar nessa energia maravilhosa de vocês. Estou aqui me deliciando. Vamos lá. Vocês abrem com essa frequência que eu gosto muito, que ela traz exatamente esse senso de justiça. Aqui, numa mão, uma pena e na outra, o coração. Existe na mitologia egípcia, eu tenho que dar esse preâmbulo para que vocês entendam a frequência dessa carta. Na mitologia egípcia, existe a lenda, né, a crença na deusa Maat, de que quando nós formos, quando a gente faz a passagem, antes da gente adentrar a estes portões dourados, existe uma balança. E nessa balança, o nosso coração é pesado mediante essa pena. E aí, se o nosso coração for mais leve que a pena, então aí adentramos, mais leve ou igual, né, ao peso da pena, a gente adentra a estes portões dourados. Se não, deu ruim, né, e aí volta de novo. Mas enfim, o que isso vem aqui, né, trazer para vocês? Exatamente essa energia de honra, de caráter, de verdade, de nobreza do ser, de atos, de ações, de uma vida muito digna, muito honrosa. Então, gente, essa honra que você recebe aqui, esse ponto de destaque, já está sendo praticado há muito tempo, entende? Há muito tempo isso vem já sendo realizado por você, já vem sendo semeado. Então agora é verdadeiramente o momento da colheita, é verdadeiramente o momento de vocês estarem vivendo essa libertação no sentido de colheita, tá? É uma libertação num sentido de uma confirmação daquele alívio, aquele momento novo em que você se abre para descortinar aí novos horizontes com possibilidades, e aí para cada um de vocês vai ser um cenário. Então, por exemplo, se é sobre o trabalho que você deseja, aquele reconhecimento que você já vem há tanto tempo fazendo, tanto para você que é autônoma, autônomo, quanto para você que está aí numa empresa já, né, há muito tempo, trabalhando isso, semeando, investindo toda a sua inteligência, toda a sua expertise, todo um planejamento, toda a sua estratégia, toda a sua, né, inteligência mesmo ali, né, dedicada àquele trabalho. Então agora tem essa potencialidade aqui através das energias que as cartas trazem de você estar conquistando aquele determinado cargo ou aquele reconhecimento através da equipe, através da empresa e trazendo, gente, não é só presta atenção nesse detalhe, não é só sobre um movimento num sentido de
você estar colhendo os frutos, mas tem também aqui uma movimentação na direção de, como eu falei, novos ares. Então pode ser que para alguns de vocês, dentro da área de trabalho, esteja aí, tenha, né, essa possibilidade de você estar aí descortinando. De repente é uma filial, de repente é um projeto seu que você, né, teve, que você criou, então a possibilidade de você estar levando esse projeto para uma outra empresa, para um outro, entende? Então assim, tem deslocamento aqui para vocês e tem o reconhecimento de tudo que você veio trabalhando. Tem uma abertura aqui para vocês estarem fluindo por caminhos justos, por caminhos de honra, por caminhos de verdade. Então é um momento muito oportuno de vocês aproveitarem essa onda de boas novas e curtirem esse momento, porque é realmente aquilo que me traz assim aquela sensação de o trabalho interior, de buscar pelo equilíbrio. Esse equilíbrio vem trazer, ele vem aqui na leitura de várias formas para mim, tá? Não só através dessa carta, mas a busca pelo equilíbrio, a busca pelo cultivo da vida interna, essa vida elegante que eu falei para vocês, né? Essa vida interna de pura elegância, isso valeu muito, isso está valendo muito e o feedback está sendo sensacional. Por quê? Porque aquilo que a gente entrega para o universo é aquilo que vai ecoar para nós. Tá? Então, falando também sobre essa questão de trabalho, tá muito legal para vocês, e também falando sobre situações que porventura você quisesse já há algum tempo, desejasse por este reconhecimento. Às vezes é sobre papéis, representações que a gente tem na família, coisas que você vem fazendo dentro da sua casa, às vezes para outras pessoas, amigos, familiares, ou às vezes em outras situações, mas é aquele momento em que você vai ter o poder da palavra, que é importante falar sobre isso, que isso vale para as duas situações, tá? Então, assim, você vai estar com o poder da palavra, você vai ser ouvida, você vai ser ouvido, você vai ter o seu espaço para falar. Então, é muito importante, gente, vocês aproveitarem este momento, por quê? Eu falo isso utilizando um exemplo meu aqui, né? Então, assim, estou no papel de comunicadora. Então, é sempre muito importante, quando nós estamos neste papel de comunicar, a gente usar isso de uma forma muito correta, de uma forma muito ponderada. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos estar sendo a voz de pessoas que gostariam de falar muitas coisas através de nós, e isso está sendo dito através de você, por exemplo. Entende? Então eu sempre trago os meus exemplos, né? Não que eu esteja me colocando na leitura de forma alguma, né? Mas para que você saiba que eu sou um ser humano. E toda a preocupação, o carinho, né? Vivo todas essas questões que o tarô levanta, porque o tarô e vida são a mesma coisa, né? O tarô é a vida no papel, né? E a vida é vida vivida. Mas o tarô representa totalmente a caminhada das nossas vidas, né? Tudo aquilo que nós vamos passar na trajetória da grande jornada das nossas vidas. Então é importante que eu traga estes exemplos. Por quê? Porque é vida sendo vivida. Tá bom, meus queridos? E para que vocês saibam o quanto eu me importo, me preocupo e faço esse trabalho com total respeito, profissionalismo imenso, infinito, e amor que eu tenho por cada um de vocês, por cada vida que tem aí, porque sei que é, né, uma pessoa assim como eu. Então, é aquele momento em que você, por exemplo, vamos supor que dentro da sua família, dentro de um grupo de amigos, você está nesse papel de comunicar, e muitas vezes você vai ser essa voz e vai estar sendo ouvida, vai estar sendo ouvido. Então é importante, né, esse traquejo, importante saber colocar as palavras de uma forma equilibrada, e é um grande desafio, né, fazer isso, porque muitas vezes nós vamos estar lidando com pessoas diferentes, com diferentes backgrounds, vivências, né? Então saber trazer de uma forma uníssona, né, de uma forma em que conecta a verdade pura, a essência, né? E aqui vocês estão pulsando muito nessas duas verdades, que é a verdade de quem você é, a verdade da sua essência pura e infinita, e também a conexão com Deus Todo-Poderoso, né? Que é aquilo que eu falo sempre para vocês. Já citei esse exemplo várias vezes.
Se Deus estivesse do seu lado, né, vamos supor que você levantou e Deus falou assim, olha, hoje eu vou passar o dia com você. Como seria a nossa conduta, né? Será que a gente agiria da forma como a gente age, com Deus ali do nosso lado? Como será que seria, né? Como seria, né? Será que seria? Ótimo. Mas como seria, perdão, a nossa performance, né? Com Deus ali, opa, né? Olhando tudo que a gente está fazendo. E Ele está olhando tudo que a gente está fazendo, né? Então é exatamente isso. Tá bom, meus queridos? É um momento para vocês serem essa voz, representando muitas pessoas, às vezes, que não vão ter essa possibilidade, né, de estar falando. E muito nessa conexão, aqui, gente, vem uma energia de perdão. Então, eu sinto que muitos de vocês, e essa frequência dessa tocha apontada para o alto, a espada apontada para o alto, a espada aqui em punhos, então me traz uma sensação de vocês estarem deliberando alguma coisa, de vocês estarem defendendo alguma coisa ou alguém, tá? E me traz uma sensação aqui de liberdade. Então pode ser que muitos de vocês estejam defendendo talvez alguém que de repente já até fez a passagem, alguém da família, né? Trazendo a verdade sobre os fatos, né? Colocando tudo muito, né? Vamos supor que seja uma pessoa que fez a passagem e a sua vida não teve toda a honra, toda a glória que mereceu. E aí são vocês defendendo isso, sabe? A leitura de vocês, ela vem em diversas camadas, sabe? Então, assim, tem esse potencial para trabalho, para dinheiro, para sucesso. Tá muito legal essa energia, muito mesmo. São vocês aqui realmente conquistando pontos de destaque, mediante não só todo um trabalho feito de energia dedicada, mas também mental, tá? Você visualizou tudo isso, você planejou tudo isso, você idealizou tudo isso e trilhou o caminho para isso. Então, com relação a isso, está sensacional. Mas tem uma camada profunda aqui também sobre essa questão de vocês cuidarem de uma imagem de alguém que já passou. Pode ser que seja isso e vem forte aqui na vossa leitura, tá? Então, de repente, falando para as outras pessoas da sua família, quem foi essa pessoa, contando a história, né? Então, vem forte isso aqui para mim também. E com essa sensação desse barquinho fluindo, me traz também essa energia de que a pessoa agora ela consegue fluir, sabe? Ela consegue seguir adiante com seus propósitos elevados, porque eu sempre falo isso para vocês que a vida ela não termina com o fim a vida não termina com o fim da vida, né? Então assim, não termina com o fim da nossa trajetória aqui neste plano, pelo contrário, a vida continua, a vida vem da vida e a vida vai estar sempre continuando, porque a nossa consciência é pura vida, é pura essência, então isso vai continuar existindo, né, aqui, lá e acolá. Então aqui me traz essa sensação dessa pessoa, dessa vida, desta consciência conseguir agora fluir com os seus propósitos elevados para outros planos, para outros, né? Consegue partir, consegue adentrar estes portais, né? Parecia que tinha alguma coisa que estava meio que prendendo e vocês foram lá e conseguiram trazer a honra, trazer, sabe? Colocar essa pessoa no patamar que ela verdadeiramente merece, tá? Muitas vezes a leitura, gente, ela pode estar vindo nesses espelhos, né, como a gente chama. Então, às vezes, por conta dos laços de amor que a gente nutre, que a gente, né, cultiva com as outras pessoas, isso pode estar acontecendo, tá? Então, às vezes a leitura ela vem para você, que é do signo de Áries, mas faz conexão com alguém que você aí tem um profundo amor, um profundo respeito, um profundo cuidado, tá? E aí você acaba recebendo essa mensagem através, né, para essa pessoa, tá bom? Vamos ver o que mais veio? Olha. Misericórdia. E vem confirmando aqui para mim muitas coisas. Olha, vem confirmando muitas coisas. Gente, ai, Deus, vamos. Olha, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Fundo do deck, tá? Essa carta aqui. Vamos lá. Eu já falo para vocês
dessas 3 cartas, isso aqui é uma super, super, super confirmação. Eu já falo para vocês do que essas cartas estão trazendo, mas antes eu quero fazer com vocês o nosso primeiro mantra da nossa leitura, tá? Esse mantra que é aquela impressão energética, né? Aquele print energético da leitura para que você possa levar esta energia, tá bom, meus queridos? Levar essa energia para a sua vida, tá bom? Então, o mantra que eu quero fazer com vocês é o seguinte: tudo o que é meu sempre vem para mim. Tudo o que é meu sempre vem para mim. E eu vou fazer um outro na sequência. Presta atenção para escrever direitinho, porque senão o mantra perde a força, tá? No início era o verbo, assim como já dizia na Bíblia. Então a gente tem que fazer da forma correta para não perder a potência, já que é um print energético dessa leitura, tá bom? Então vamos lá. Tudo o que é meu sempre vem para mim. Esse foi o primeiro mantra. Agora o segundo mantra da vossa leitura. Eu sigo no caminho do sucesso e da verdade. Eu sigo no caminho do sucesso e da verdade. Tá bom, meus queridos? E eu decreto, está feito, e assim é. Guardem essas palavras dentro dos vossos sagrados corações e levem com vocês, levem para as vossas vidas, tá bom, meus queridos? E se você quer ativar essa energia, sente isso, sente essa força, esse tchatcha dentro do seu coração, então escreve aqui embaixo nos comentários estes mantras que a gente acabou de fazer e aproveita e ativa essa energia na sua vida, tá bom, meus queridos? Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou embaralhando aqui e aí depois a gente já vai falar sobre essas cartas e as outras que eu vou tirar, tá bom? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Áries. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está chegando. Seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão também a todos os nossos membros pelo vosso carinho, pelo vosso apoio. Gratidão a todos vocês por essa energia linda que vocês entregam, emanam na minha direção, de toda a minha equipe. Estejam certos que chega sim aqui nos nossos corações como um forte, forte, forte abraço de luz. E é por isso que eu sempre abençoo cada um de vocês com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo sempre, meus queridos. E nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos. Vamos lá. Áries, quais são as chaves douradas para os queridos regidos sob o signo de Áries? Olha isso. Ai, meu Deus, começou, gente, começou. Eu falo para vocês que, para você que tá chegando, sempre vai ser assim, tá, gente? Sempre vai ser assim. Sincronicidades, cartas que vão se combinando, coisas que às vezes eu tô falando, nem virei nada no oráculo, e aí o oráculo vem e explica, confirma tudo o que eu tinha falado. São números, é uma coisa assim incrível. Para mim, é só mais uma confirmação da veracidade, da honestidade, da forma como eu entrego este trabalho para vocês. Para mim não é um trabalho, para mim é um ato de devoção, tá bom, meus queridos? Então, para mim, isso é apenas uma confirmação de Deus, é uma bênção para mim, né? De Deus ver todas essas sincronicidades sempre acontecerem aqui, nesta mesa, neste espaço sagrado, neste canal de luz e de amor. Tá bom, meus queridos? Que lindo, fico muito feliz. Aqui falando sobre a lei da atração, né? E eu falei sobre essa questão de você visualizar
né? E de você saber, eu tinha falado isso logo no início da leitura, de você saber que aquilo que é seu sempre vai encontrar uma forma e vai chegar até você. E isso é um reflexo de todo um trabalho interno que foi realizado. Lei da atração. E a verdade está aqui, né? Assim como é em cima, é embaixo. Aquilo que a gente vibra, ecoa, né? E aquilo que ecoa também volta. Então é exatamente isso. O universo é mental. São todas leis que estão no Kybalion, que fazem parte, né, do hermetismo. Então quem gosta desses assuntos, né, pode estar encontrando conteúdos sobre isso lá no meu site. Eu vou deixar aqui para vocês no rodapé do vídeo, aparece o endereço do site, tá? Tem também fixado no primeiro comentário e na descrição deste vídeo. Tem todas as informações para vocês, tá bom, meus queridos? Assim como também os decks que eu estou utilizando nessa leitura. No site tem tudo completo, minha coleção completa de tarô, de oráculo, livros, tem um material lá para vocês, tá bom? Pesquisarem, tá bom? Mergulharem lá, tem muita coisa legal, tá? Mas a confirmação para mim é perfeita, né? O universo é mental, aquilo que nós estamos alimentando dentro do nosso corpo mental vai se refletir nas nossas vidas. Então vamos supor que seja sobre você colocar os pingos nos is relacionado à história de alguém, né? A honra desta determinada pessoa, como eu falei, né? Então assim, você pensou como isso iria acontecer e agora chega o momento da verdade, o momento de você conseguir colocar essa pessoa no seu patamar, no patamar que ela sempre mereceu, né? Que lindo isso, gente, que lindo, né? E também sobre a questão das conquistas, como eu falei, também isso tem muito a ver com a questão da lei da atração, né? A lei da atração nada mais é do que a gente se conectar na frequência daquilo que a gente deseja, ou seja, se transformar na frequência perfeita. Aliás, vou fazer um mantra com vocês, porque essas cartas elas vão falar exatamente sobre isso, que é o seguinte: eu sou a frequência perfeita da prosperidade. Eu sou a frequência perfeita da prosperidade. E assim é. Tá bom, meus queridos? E assim são vocês. Olha, essas duas cartas aqui, elas trazem uma confirmação surreal. Para mim é perfeito. Por quê? A energia do número 4 se multiplicando. Então, passamos do 4 para o 8, que é esse número que vai trazer, né? Se a gente pega o 8 e deita o 8, ele se transforma na lemniscata, no símbolo do infinito, e isso traz essa sensação de duração, de completude, de infinitude, né? Desse ciclo infinito e de progresso, de prosperidade. Então, para mim, realmente, para alguns de vocês, né, vem essa frequência muito positiva, tá? De ganhos, de conquistas, de pontos de destaque, de estarem sendo ouvidos, de estarem sendo reconhecidos pelo trabalho que você fez, por tudo que você se dedicou. Agora é o momento de você colher tudo isso. E aqui falando sobre poder de compra, falando sobre poder aí de construção, de edificação, muito favorável para aquisição de casa, tá bom, meus queridos? Para, de repente, você que quer expandir o seu negócio, então vamos supor, alugar ou comprar um lugar para você trabalhar, para você expandir, confirma aquilo que eu falei sobre a questão de ir para outros lugares, levando o seu conhecimento, levando os seus projetos, está muito favorável isso. Tá bom, meus queridos? Aqui uma inteligência também com a sua administração financeira e com os seus valores. Gosto muito dessa ideia, dessa coroa, sabe? É você se sentir já nessa potência, é se sentir soberana, soberano sobre a sua própria vida muito antes dos louros chegarem até você. Cada um de nós tem que saber sobre si, tem que saber sobre quem é e descansar na paz, né, deste Deus de misericórdia, sabendo que o que é nosso sempre vai ser entregue. Não importa o tempo, não importa quando. Isso é lei da atração. A lei da atração não é sobre perseguir nada, é sobre esperar que... Meus pais falavam algo muito bonitinho para mim, e falam, né, até hoje.
sobre essa questão de querer caçar borboletas, né? Claro, isso é de uma forma metafórica, tá, gente? Porque eu não seria capaz de fazer algo assim, mas eles sempre falavam isso. Não fique caçando borboleta, espere que elas pousem no seu ombro, né? E aqui essa carta me traz exatamente isso, as borboletas virem nas suas mãos. E aqui, ó, olhos fechados, então assim, é sobre a confiança de que a conduta, a caminhada vai levar, né, ao caminho certo, ao caminho da retidão e vai trazer todas as flores no jardim das nossas vidas que devem ser nossas, que a gente deve, né, passear, que a gente deve observar. Então aqui é perfeito isso para mim, tá? Aqui vem uma mesa farta, então falando sobre você trazer aquele conforto, poder de compra, como eu falei, e conforto. Esse ano também fala sobre self-care, também fala sobre autocuidado. Então aqui essas duas cartas também trazem essa sensação para mim também é como uma confirmação, na verdade, né? E também com a sintonia do ano, que é de você se permitir um self-care, um autocuidado, práticas que venham a te trazer conforto, bem-estar e que você possa até investir em você. Então, falando sobre essa questão do dinheiro, né, de você investir aquilo que você ganhou também em você. Lembra que existe uma diferença entre gasto e investimento. Se você, aqui entre aspas, gasta sabendo no que você está fazendo, não é um gasto, é investimento. Se você está, entre aspas, gastando para promover crescimento, vamos supor, um curso que você quer, um sinal para o universo que você sabe que de onde vem muito mais, então você já vem há tanto tempo trabalhando, então você quer um mimo, isso não é gasto, isso é investir em você. Às vezes uma viagem, né, como aqui vem essa energia de movimento para vocês, não são viagens longas, tá, gente? Mas tem essa possibilidade de deslocamento. De repente, para alguns de vocês, até uma mudança vai combinar com uma mudança, às vezes, de cidade, até por conta do trabalho que às vezes vai mudar, ou às vezes para você que de repente já se aposentou, né? Essa possibilidade de você estar descortinando um outro lugar porque você sempre quis morar naquele determinado lugar e agora é o seu momento de ir morar lá. Você merece isso e agora você vai se permitir fazer isso. Né? Existe aqui organização, existe estrutura, tá, gente? Então, assim, é pensado, não é algo que você faz no ímpeto, é pensado, tá bom, meus queridos? E aqui vem para vocês, eu gosto muito dessa representação nessa carta. Deixa eu ver se eu tô aqui com um deck. Cadê você? Aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tô com um deck aqui na minha mesa. Esse deck eu vou tirar depois para vocês, que ele traz uma mensagem dos sussurros da nossa alma, e eu vou tirar também para vocês uma mensagem de Arcanjo Metatron, tá? Quero muito tirar uma mensagem para vocês, mas eu vou mostrar para vocês no deck tradicional com a arte de Pamela, tá? No sistema Rider-Waite-Smith, tá? A gente tem vários sistemas, mas para você que não conhece, ou de repente até está estudando, esse aqui é uma versão sem bordas. Olha que maravilha, tá logo aqui. Eu vou deixar ele aqui também Muitos de vocês perguntam que deck é esse pra mim também. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu gosto muito dessa representação aqui, tá? Por quê? Porque muitas vezes essa carta é um 10 de paus, tá? Então, muitas vezes a gente vai assumindo certas coisas ao longo da nossa caminhada, a gente vai assumindo certas coisas que a gente vai perdendo a nossa identidade, que a gente vai deixando, sabe? A gente vai deixando a nossa essência. E olha o que vem aqui, exatamente a energia da verdade. Então, quando eu falei a verdade de quem você é por conta disso, né? E o que essa carta traz aqui nessa leitura em especial para vocês, né? Exatamente o reconhecimento que primeiramente, antes de vir de fora, deve ser trabalhado dentro de nós. E aquela frase de Aristóteles, que é perfeita para este momento, que diz: saber-se é o início de toda a sabedoria.
Então não tem como eu esperar o reconhecimento, aqui nesse caso para vocês, né, sobre essa primeira parte da leitura, digamos assim, né, porque nós estamos numa leitura geral, então eu sempre trago diversas questões para vocês. Eu já vou abordar a segunda parte da leitura. A leitura de vocês vem numa complexidade, né, então para quem está assistindo e se coloca na segunda situação, então eu vou passar também para vocês, tá? Então vamos lá. A gente às vezes, né, quer aquele reconhecimento, tudo, mas a gente está ali com as nossas energias, né, tão para baixo, ou às vezes porque a gente foi achando que a gente merecia menos do que aquilo, ou enfim, entende? Então a gente tem que se transformar nessa frequência perfeita, temos que vibrar nessa frequência, né, nessa potência dourada deste reconhecimento e primeiramente sabendo sobre quem nós somos, porque quem tem que saber sobre quem nós somos nós. Então, antes do reconhecimento todo vir de fora, o manancial interior já deve ser, olha a energia da espada aqui, né? Muito bem definido, muito assertivo, né? Então, assim, você sabe muito bem quem você é. Perfeito, tá? Perfeito. Você não vai se permitir ir além daquilo que você pode suportar, né? E se você tiver que fazer isso, você sabe, porque já é planejado, você sabe que é por um tempo curto, é por um curto espaço de tempo. Então você vai carregar o que você tiver que carregar apenas por um momento, porque você sabe que é aquele período que está ali, né, do momento em que você planeja até a hora da conquista. Tá? Num segundo momento, então, falando sobre essa questão que veio forte para vocês, né? Falando sobre essa questão desta pessoa que você aí está defendendo, dessa pessoa que você cuida da memória, que vem para mim isso, né? Você cuida dessa memória para que essa memória tenha ainda tenha esse respeito, né? E se faça valer. Então, toda a sua história de vida, todo o seu background, né, é muito daquela frase que está na Bíblia: pelas vossas obras vos conhecereis. Então, aqui traz essa sensação de que toda uma energia que foi colocada, né, em cima para que a verdade não fosse à tona, né, agora você consegue, através da sua atitude, através do seu caráter, através, né, da oportunidade de falar com convicção, de falar com maestria, de ter uma comunicação extremamente assertiva, pontual, contundente, né? Uma conversa amorosa, você coloca todos os pingos nos is. E a sensação é que realmente a energia transmuta e a pessoa pode seguir livre para os seus, né, os próximos mundos, as próximas experiências, porque assim como é em cima, é embaixo. Então o trabalho sempre continua, né? O trabalho continua sempre existindo, né? A gente pensa que a gente vai descansar, não vamos não. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar, né, crescendo, edificando, aprendendo, né? Então, se é assim como é em cima, é embaixo. Então, todo o trabalho que a gente tem aqui, é claro, de outras formas, né? Porque não temos mais princípios que regem a nossa matéria, com certeza nos planos espirituais são outras formas, né, de regência, de organização a nível de sociedade, eu estou me referindo, né? Então, assim, como por exemplo o dinheiro, né? Não tem essa questão do câmbio, né? Então, todos fazem por um propósito elevado, todos fazem mediante as suas funções, né? É assim que pelo menos eu imagino, né? Penso, gosto de pensar e não de ser pensada, né? Então, quando eu me vejo pensando sobre os planos evoluídos, né? Eu penso sobre isso e penso que, assim como meu vô querido falava, né? Grande sacerdote da minha linhagem ancestral, ele sempre falava sobre isso, né? Nós não viemos aqui a trabalho, nós viemos aqui para servir. E eu penso que nós vamos continuar, né? Não viemos aqui a passeio, né? Ele falava. Falei errado, gente, perdão. Não viemos aqui
a passeio, viemos aqui para servir, viemos aqui a trabalho. É isso que ele falava. Eu troquei o sentido que eu estava pensando já na outra coisa que eu ia falar. Então, assim, se a gente trabalha aqui e servimos aqui, né? Continuaremos servindo, continuaremos. Esse servir não é no sentido de ser submisso, né? Não é no sentido de, deixa que ela faz, deixa que ele faz, você vai lá fazendo. Não, não é nesse sentido, né? É servir no sentido de ser útil, é servir no sentido de agregar positivamente, de fazer a diferença na vida das pessoas, de, assim como vocês estão fazendo, né? Usando essa possibilidade de destaque para levar a verdade, independentemente se é no trabalho, independentemente se é sobre essa outra pessoa, mas é de fazer a diferença no mundo. Porque um ponto de verdade que seja levantado no mundo é luz. Um ponto de comunicação assertiva que seja entregue para o mundo é luz. E é aquilo que eu falo para vocês, não é muitas vezes sobre a questão do tipo de trabalho que a gente faz, né? É sobre ser humano em essência, ser, que independe do trabalho que a gente faz, mas como nós vivemos. O trabalho é uma das coisas que a gente vai fazer nessa vida, mas devemos entrar de um jeito e sair melhorados. Essa é a transformação, essa é a transmutação, né? Exatamente isso, que lindo. Vamos lá. Aqui, encontre o equilíbrio, e a leitura de vocês abre com essa energia, né? Olha que lindo, perfeito. E aqui, o crescimento. Aqui, gente, fica confirmado para mim essa energia dessa questão da transmutação, porque vem a frequência do número 11 para vocês, tá? Vem na verdade, vem a frequência do 11, vem a frequência do 10, tá? E eu tô fazendo as contas aqui. E vem a frequência também do 9. Então eu vou deixar para vocês aqui no cantinho, como eu sempre costumo fazer para vocês, tá? De forma carinhosa, vou deixar aqui no cantinho da tela, eu vou colocar a vossa playlist Áries 2025. Gente, dentro dessa playlist tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Áries. Então, recomendo carinhosamente que você maratone, assista esta leitura e também a leitura anual. Por quê, Anne? Porque lá, primeiro, né, quando a gente assiste a primeira vez, a segunda, a terceira, né, a gente vai mudando a nossa perspectiva, o ano, né, já foi passando, nós já se passaram aí 7 meses, entramos agora em agosto, então assim, já muita coisa passou, então a gente consegue perceber as mensagens de formas diferentes, a percepção lá do começo ou lá do final, né, de dezembro já mudou um pouco, outras coisas aconteceram, a gente vai percebendo os caminhos que a gente foi fazendo, então assim, muita coisa vai mudando, né? Então assim, lá também tem práticas, também tem outros mantras para você fazer. Então eu recomendo que você assista, porque assim você junta tudo isso num grande pacotão de luz. Para quê? Para elevar a sua frequência. Tá bom, meus queridos? E vamos lá. Então aqui encontrando o equilíbrio. E aquilo que eu falei, né? Já conecta vocês, olha, nessa frequência de fluir em novos direcionamentos, em novos caminhos, abrindo frentes para a frequência do nosso ano de 2026, uma energia já vibrando no 10, tá? Encontre o equilíbrio, olha isso, né? E a carta que abre a vossa leitura traz isso. Coloque-se fora da procrastinação, perfeito, e encontre um equilíbrio melhor entre o tempo em que você dedica ao trabalho, o tempo para o lazer, o tempo para a espiritualidade, para se exercitar e para os relacionamentos. Eu falei ou não falei sobre a energia do self-care? Falei ou não falei sobre essa energia de você gasto, né, diferente de investimento? O ano pulsa dentro dessa frequência. Então, aqui é uma confirmação de tudo que vocês já abrem a leitura fazendo. Então, é sobre aquele momento também de um despertar de consciência, de um despertar espiritual, de ter insights para uma nova vida, para uma nova consciência.
Falando sobre a outra pessoa, é aquela energia do perdão, como se aquela pessoa estivesse, né, realmente pronta para fluir, né? Então, assim, é como se essa frequência chegasse até ela e a libertasse, né? E a libertasse. Assim, muito linda essa energia para vocês. E como é importante, né? Como é importante isso, sabe? Eu tenho uma questão comigo, eu vou passar isso para vocês, porque isso é muito legal, tá? Até para quem faz, né, a prática do Ho'oponopono, não só aquelas 4 palavras finais, né, que para mim eu faço um pouquinho diferente, eu faço eu sinto muito, por favor, me perdoe, gratidão, eu não faço sou grata, eu faço gratidão, eu amo você, né? Então, mas tudo bem, dá certo do mesmo jeito, né? Mas tem a oração completa, que é a coisa mais linda, né? E aí, gente, qual é a ideia? Não estou falando só relacionado ao Ho'oponopono, estou falando sobre essa questão de entregar as pessoas que muitas vezes podem estar em vida ou podem já ter partido, não deixaram de existir. Esta que é a questão, entende? Muitas vezes a pessoa não consegue fluir porque está presa a certos movimentos. Então, por exemplo, né, fazer a oração para os seus ancestrais, se assim você sente. E aí, pode ser a oração no Ho'oponopono? Pode ser qualquer outra? Pode ser um salmo que você venha fazer. Eu tenho o Salmo 23 aqui no canal, vou deixar aqui para vocês, que é lindíssimo, né? Também é um salmo de proteção, né? Mas é importante que a gente que a gente seja grato a essas vidas, né? E abençoe para que essas pessoas possam brilhar a sua luz e saber, né, que você perdoa, que você tem que perdoar, se for o caso, né, que você agradece tudo que você tem que agradecer, se for o caso, né? Enfim, sabe? Que você ama, se for o caso. É tão importante isso, gente, porque tudo é energia. Aqui é o Ti, aqui é a representação do Ti, tá fluindo na mão dela. Tá fluindo, né? Então é a energia do Ti, do Chacha, que eu falo para vocês, né? Do Prana, o Tao, né? Então é tão importante porque a energia, ela está em movimento. Então é muito importante a gente fazer essa, sabe? Alguns de vocês estão fazendo isso, talvez defendendo, né, essa imagem. E essa pessoa realmente ela consegue fluir, né? Encontrando o seu equilíbrio, encontrando a sua harmonia para passar nesses portões dourados. Isso é tão lindo, é muito importante. Então aqui falando também sobre a questão do self-care, né? Encontrando o equilíbrio perfeito para todas as atividades. Isso chama-se uma administração do nosso tempo, né? Que é muito importante. Aqui, gente, essa energia do rosa, né? Traz uma frequência de chakra cardíaco, linda, maravilhosa. Crescimento. Invista em você, tradução simultânea, uma pequena pausa, invista em você e faça as mudanças necessárias no seu ambiente interior e externo que ajudem você a crescer. Exatamente o que eu falei, né? Então, todo o trabalho interior, todo o saber-se, né, de Aristóteles, com certeza deu resultado. Com certeza promoveu mudanças, bons ares, novas conexões, né? Mudanças às vezes de você levar o seu conhecimento, às vezes até de você ser chamado para trabalhar em um outro lugar, mudança de casa, mudança de vida, honras, vitórias, conquistas, tá? É perfeito. Então toda a mudança, né? Aqui falando sobre para investir, mas aqui para mim vocês já investiram. Olha esse florescimento interior brotando, lei da atração, né? Aquilo que você visualizou, o universo é mental. Tá? Invista em você e faça as mudanças necessárias dentro, no seu ambiente interior e externo que vão ajudar você a crescer. Perfeito. Resultado disso, equilíbrio. Resultado, uma boa administração para que você possa viver os seus dias, né? Tem o seu tempo de lazer, tempo de trabalho, tempo de cuidar do seu lado espiritual. Eu espero que este momento, né, quando eu falo de lado espiritual, eu estou falando sobre a sua conexão com a sua
Divina Presença eu sou, com a sua consciência, né? Então eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar aí no seu coração, Áries, como um sopro suave, assim como essas borboletas, né? Trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, meus queridos, e muita, sempre muita inspiração. Tá bom, meus queridos? Já que estamos numa leitura de cunho reflexivo, essa mensagem é sempre para inspirar vocês, tá bom? Então vamos lá. Lei da atração. Sintonize na energia para frequências, né? De frequências, olha que lindo as cartas se conectando, ó, de frequências elevadas. Abra as suas, né? Estenda as suas palmas e o seu coração. Ah, exatamente aqui, olha que lindo. Abra, que lindo. Estenda as suas palmas e o seu coração para o universo. Não persiga, né? Não vá atrás, não casse, né? Exatamente como os meus pais me ensinaram, não casse, atraia. Deixe que as borboletas pousem nas suas mãos, no seu ombro, né? Assim como meus pais, aqui são as mãos, meus pais falavam dos ombros, né? Mas é perfeito, olha que lindo, né? Quanta sincronicidade. Então, sintonize nas frequências elevadas, olha que lindo. Né? Então, assim, é saber que tudo é essa sintonia, tudo é essa frequência. Então, para vocês que estão sintonizando nessa frequência de prosperidade, nessa frequência de sucesso, né? Então, é muito perfeito isso. Eu sou a frequência perfeita da prosperidade. Então, é sintonizar. E a prosperidade vem, né? Mediante um trabalho bem feito, mediante um caminho bem trilhado, toda a honra e toda a glória, né? Pelas vossas obras vos conhecereis. Perfeito. Resultado disso, o dinheiro, né? Aqui para você fazer as suas coisas, o ponto de destaque que você queria, o merecimento, na verdade, aqui, sabe, gente? Porque mais do que o dinheiro, do que compra, é o reconhecimento dessa nobreza, desse jardim interno, dessa nobreza de pessoa querida, amorosa, verdadeira, honesta, sabe? É sobre isso. É sobre esse reconhecimento, sabe? É isso que vem aqui para mim. Ai, gente, que coisa linda. Então, não procure. E aqui me traz esse senso de, sabe, a pessoa tá aqui com os olhinhos fechados, aqui também os olhinhos fechados, as palmas das mãos. Ai, gente, olha isso, começou. Ai. Olha, já usei esse oráculo. Por diversas vezes. E nunca tinha acontecido isso antes das cartas estarem fazendo é o mesmo desenho. Olhos fechados, palmas das mãos estendidas, voltadas para cima. Então é muito perfeito isso, né? É muito perfeito. Aqui uma pena, aqui as borboletas. Então assim, não tem um esforço, né? Tem o que deve ser feito. Como? Na medida certa. Um planejamento, né? A gente tem que sonhar? Sim. A gente tem que imaginar? Sim. Mas ter um norte, ter um plano de ação é fundamental. É fundamental que a gente tenha aí uma planta baixa para estruturar um prédio, uma casa, qualquer construção. Você tem que saber, tem que ter um ponto de partida. Senão não sai nada do lugar, né? Então, assim, é claro que é importante ter essa base, ter esse alicerce. E a energia do 4, ela vem exatamente para isso, né? Ela vem para trazer essa estrutura material. E ela vem de forma dupla aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Mas não tem aquele esforço insano. O que tem é a paz e a certeza de que tudo que está sendo feito, da forma como está sendo feito, o resultado só pode ser positivo. Só pode dar certo. Não tem outra forma, né? E aí eu vou fazer outro mantra com vocês, que é perfeito para isso. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Curtinho, simples e pontual, exatamente como essa energia aqui dessa espada. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Tá bom, meus queridos? É a certeza, tá bom? Aquilo que eu falei logo no início da leitura. Vamos lá, vou tirar uma mensagem para vocês com este deck, que traz mensagens de Arcanjo Metatron. E aí, depois, eu vou tirar... Deixa eu colocar assim. E aí, depois, eu vou tirar para vocês uma mensagem
com esse deck que traz as mensagens dos sussurros da sua alma, Áries. Vamos ver. Uma mensagem de Arcanjo Metatron para os queridos regidos sob o signo de Áries. A energia do número 8, ela se manifesta de diversas formas aqui na vossa leitura. A energia do número 6, que eu já havia falado para vocês, né? Até rimou. Energia do número 6. Energia do número 9. Energia do número 10. Aqui vem uma frequência também de transmutação. Então, para vocês, falando sobre essa questão do merecimento, do reconhecimento, da conquista do cargo, daquele ponto de destaque. Aqui vem sobre essa transmutação destes novos ares. Então, vem uma energia aqui também forte de Arcanjo Miguel. Então, nós vamos ter duas frequências, Arcanjo Miguel e Arcanjo Metatron. Tá bom? Uma energia de fogo violeta fazendo a transmutação. E se for com relação a essa ajuda que você está promovendo para essa memória, né, desta pessoa, de limpar, né, a memória desta pessoa, no sentido de manter essa chama viva, né, da sua honra, da sua história de vida. Então também essa transmutação no sentido da purificação, né, de você limpar, né, e trazer a verdade à tona, tá bom, meus queridos? Gente, que coisa linda, vamos lá. Nunca tinha acontecido isso, nunca tinha vindo uma mensagem assim, tá, gente? Também. Nunca tinha vindo uma mensagem assim, tá? Realmente é muito profundo e é muito positivo mesmo, tá? De verdade. Vamos lá. Uma mensagem para o signo de Áries. E uma aqui no fundo do deck. Vamos lá, vamos ver o que vem para vocês. Olha isso, eu falando sobre os tons, né, de lilás, eu amo essa carta, energia do número 9, vamos lá. Energia do número 9 aqui para vocês, número 54, energia do lilás e também do violeta, e aqui falando sobre os reinos elevados e sobre magia. Então gosto muito dessa energia, por quê? Aqui vem uma consciência, vem uma energia de chakra da coroa, que agora sim é sobre a nossa consciência expandida, sobre a nossa consciência elevada. Que consciência é essa? A consciência que se conecta ao coração do divino, ou seja, sobre pensamentos retos, pensamentos de honra, pensamentos de nobreza, de valores, de caráter, de humanidade, né, de verdade, né? Então, assim, aqui, essa conexão que vocês estão vibrando, reinos elevados. E eu ainda falei sobre assim como é em cima e embaixo, né, gente? Então, é perfeito, né? E a magia, essa magia é importante colocar aqui, né, já que eu estou comunicando, então deixa eu comunicar da forma mais assertiva possível, porque o nosso português assume, às vezes uma palavra, ela pode assumir outros significados, então acho pontual falar sobre que significado vem aqui essa questão da magia. É sobre a magia de Deus, é sobre a magia de ver um botão de rosas desabrochar, uma borboleta que pousa nas nossas mãos ou no nosso ombro, né? Então, assim, é sobre isso, é sobre ver, assim como eu vejo sempre a magia do divino aqui neste espaço sagrado, de ver todas as sincronicidades, de ver todas as ativações acontecendo. Então é sobre isso, tá? Então tá perfeito. Essa carta ela vem para confirmar a leitura toda, inclusive trabalhando nessa energia do lilás que veio, né, de forma praticamente aqui majoritária nas vossas leituras e ainda me vem com a energia do número 9. Ah, 9 de novo. Meu Deus do céu, eu tô falando, gente, olha, 9 e 54, que dá 9. Perfeito, né? Gostei muito dessa energia. E aqui para vocês, aqui falando sobre a frequência dessa liberação, né, para essa pessoa seguir com seus propósitos elevados, olha como se ela não adentra aos portões
Olha isso. Acessando aí reinos elevados para seguir com seus ideais, com seus propósitos da sua alma, né, gente? Que coisa mais linda. É mais uma confirmação com toda certeza, né? Aqui, ação, o movimento é necessário. Gosto disso, né? A ação, o movimento. Mas aqui, veja, não é sobre um esforço insano. Então, é sobre o equilíbrio, o movimento que é necessário para que as coisas possam acontecer, para que a gente veja, né, o crescimento nas nossas vidas. Então aqui vem exatamente essa energia de, ok, eu pensei, eu criei as minhas estratégias, eu fiz o meu planejamento, mas eu vou colocar a mão na massa. Então aqui a comida não vai chegar na mesa, né, sem que a gente faça alguma coisa. Ou sei lá, vai no supermercado, vai colher em algum lugar, mas se a gente não fizer nada, não vai cair na mesa, assim não vai. Né? Então, precisa ter a energia da manifestação. Manifestar a ação, o movimento. Então, tá perfeito, né? Então, tá perfeito. E aqui falando sobre isso, para vocês, vem forte, por quê? Porque você manifestou e realmente ó, chega até você. Né? Então, aquilo que eu falei, não é sobre uma ação que vem de uma forma forçada. Não, é fluida. É fluida, energia de olhos fechados. Então, assim, tem ação, tem movimento, mas não é algo que cansa, né? É algo que você vai fazendo com equilíbrio, com paz, e assim você vai fluindo na sua vida, né? Perfeito. E se for com relação a essa situação da memória dessa outra pessoa, né? Com toda certeza, a ação que você sente dentro de você de fazer algo pela imagem desta pessoa, né? É muito forte isso, é muito perfeito. Então, o fato de você saber que você tem que fazer alguma coisa em memória, né? Para a memória dessa pessoa, né? É muito perfeito, tá? Vamos lá. Uma mensagem final, então, para a gente fechar essa leitura com chave de ouro, uma leitura lindíssima para os queridos regidos sob o signo de Áries. Uma mensagem final sobre os sussurros da sua alma, Áries. O que a sua alma está sussurrando neste momento. Que os queridos regidos sob o signo de Áries, totalmente em sintonia com a frequência da prosperidade. Eu vou aproveitar e vou fazer com vocês um mantra, gente. O nosso mantra anual que eu esqueci de fazer com vocês, né, meus queridos? Que, por sinal, eu comecei com vocês, né? Vocês lembram? Escreve aí pra mim se você lembra quando foi que a gente começou. Eu sei. Eu lembro quando foi. Faz tempo. E a gente começou, né, no dia 4 de fevereiro. E olha o 4 aqui, né, vindo na vossa leitura. A gente começou no dia 4 de fevereiro e desde então eu vou com esse mantra até o último dia, hein, gente? O último dia deste ano de 2025, dia 31 de dezembro de 2025, eu vou estar fazendo este mantra. Yes! Vamos lá. Sussurros da alma dos queridos regidos sob o signo de Áries. Olha isso. Meu Deus do céu. É muita sincronicidade ou não é? É muita perfeição, né? Deixa eu deixar arrumadinho aqui para vocês. Vibração e compreensão. Olha só que interessante isso. Bom, vou começar com essa. Vibração, né? Então, falei sobre o universo ser mental, né? A nossa vibração impacta no nosso mundo material. Perfeito. A vossa vibração, o vosso olhar aqui, eu falei sobre uma energia de chakra da coroa, Sahasrara Chakra, mas também temos uma energia de Agnya Chakra, de terceiro olho. Então é sobre aquele terceiro olhar, é sobre aquela terceira visão que a gente tem da vida, das coisas, das pessoas, né? E aí vem o entendimento, na verdade assim, né? E aí vem o entendimento sobre todas as coisas. Às vezes a percepção que a gente não tinha, até o exemplo que eu falei, olha como tudo é perfeito, até o exemplo que eu falei
sobre a leitura, quando a gente assiste a primeira vez, a gente vai ter uma compreensão. Quando a gente assiste passado um tempo, a gente ganhou mais bagagem, a gente viveu mais coisas, e aí a nossa percepção vai mudando, né? E aí tem muito a ver com aquela frase que eu gosto muito, que eu falo para vocês, de Albert Einstein, que diz: uma mente que se expande para uma nova realidade jamais vai retroceder, jamais vai retornar às suas antigas dimensões. Tá bom, meus queridos? Então é muito perfeito isso, a compreensão deste momento, a compreensão de diversas coisas que você foi trabalhando no seu mundo interior e viu isso, né? Está vendo isso se manifestar através das suas ações, através do seu plano de ação, né? Quantas coisas você não teve que passar, não teve que carregar para chegar, né, até aqui. É como aquela música que diz, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas, né? Antes de dormir, eu nem cochilei. Então é muito sobre isso, né? Quanto que você não caminhou, quanto que você não, né, não percorreu, só você sabe. Saber esse é o início de toda a sabedoria. Tá bom, meus queridos? Então a compreensão que vem da vida, desse cultivo da vida interna, que apenas nós é que temos, né? Cada um de nós com a sua própria vida, né? Com as suas próprias experiências. E aqui também falando sobre esse segundo cenário que eu trouxe para vocês, né? Que veio forte, então sobre a compreensão, né? Que é levada àquelas determinadas pessoas que deveriam saber. Então, o entendimento. Estão me dizendo que realmente a vossa comunicação é pontual, é extremamente assertiva, é extremamente generosa, vem imbuída de muita honra, de muita verdade, e não se pode, né, fugir da verdade, né, gente? Aquilo que é fato, e não há como contestar nada, né, em cima disso. Então, seja firme, seja corajosa, corajoso, né? E siga, porque com essa vibração que vocês estão, gente, realmente tudo só pode, né, dar certo para vocês, né? A vitória é certa em todas as questões, né? Em todos os cenários que eu trouxe aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Áries, que leitura é essa, meus queridos? Uma leitura profunda, um nível de profundidade assim surreal que só poderia ter vindo para vocês. Áries, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você carinhosamente a visitar, conheça o nosso site. Aparece o link aqui na descrição e também tem fixado no primeiro comentário, logo aqui embaixo do vídeo. E aqui também no rodapé, o endereço www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site. Áries, nunca, nunca, nunca se esqueça, gente, eu esqueci. Vamos juntos fazer o mantra. Eu esqueci de fazer com vocês. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Ai meu Deus, quase que eu esqueci. Áries, para você que sabe, já aproveita e escreve aqui embaixo nos comentários. Para você que ainda não sabe, então já está sabendo, dá uma olhadinha lá no site que tem explicação sobre este mantra Luz para 2025. A ideia é que você faça todos os dias de manhã. Conto com você para ser mais uma corrente, mais um elo nessa nossa corrente de luz. Então, nunca se esqueça, meus queridos, celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas, meus queridos. Nunca se esqueça que tudo que é seu sempre vem para você. Uma semeadura muito bem feita, muito honesta, muito íntegra, só pode trazer uma colheita farta, abundante, repleta de alegria, de amor e de tudo de bom. Yes! E assim é. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Áries, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você
na sua próxima leitura, Áries. Até breve. Tchau, tchau!